E agora vamos dar início à nossa conferência, né? Continuidade à nossa conferência, mas início a uma parte tão especial dela, que é o LED. LED veio é uma inspiração do apóstolo Cristiano, que está conduzindo tudo, está à frente. Eu não sei se você sabe, mas LED significa luz em 10 minutos. Hoje nós vamos ouvir 18 palestrantes, como eu comecei a falar, de diferentes graças, diferentes dons, em 18 diferentes temas. Então aqui você vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho de cada coisa, receber um pouquinho de cada unção, amém? 18 ministrações, nós vamos dividir isso em 9 de manhã, 9 pela tarde. Temos pessoas presenciais, temos pessoas em outras nações já conosco, nós vamos ter a oportunidade e o privilégio de ouvir. E nós já vamos dar início então, vamos já soltar o vídeo de apresentação do primeiro palestrante dessa manhã. Cristiano Santos é casado com Renata e pai de 2 filhos. Atua em sua empresa de marketing digital e consultoria escolar. Ele está no ministério há 22 anos e durante esse tempo realizou viagens missionárias em diversos países, levando Cristo às nações por meio da palavra. Recém-chegado ao Ministério Sonho de Deus, tem servido como apóstolo e também como professor da Faculdade Teológica Efatá Online. Sua conversão foi aos 25 anos e desde então tem servido com amor. No Aljava, participa desde os primeiros encontros. Agora no LED, Cristiano dos Santos. Olá, tudo bem? Sou grato a Deus por essa oportunidade e eu quero falar com você como ser um vagalume. Como você se tornar um vagalume. Porque é vagalume o que você e eu temos que ser. Quero falar sobre sermos filhos da luz. Mas antes eu quero trazer algumas propriedades, vamos dizer assim, meio que científicas da luz, para que você entenda que a ciência e a fé, na maioria das vezes, não são contrapostas, mas elas caminham juntas. Muito antes do Thomas Edison inventar a lâmpada incandescente, ou de alguém inventar uma lamparina, ou fazer fogo, alguma coisa, a luz já existia. Quem criou a luz foi o próprio Deus. Muito antes de qualquer tipo de invenção humana, lá em Gênesis 1 já dizia, e disse Deus, haja luz. E a luz houve, ela aconteceu. E é interessante que quando Deus diz haja luz, anteriormente existia o quê? Trevas sobre a face das águas ou do abismo. E quando Deus disse haja luz, Ele disse por quê? Porque Ele queria construir coisas. Você consegue ir depois comigo lá no texto e adiante, você vai ver aí Deus construindo as coisas. Primeiro Ele diz que haja luz, e a luz se faz. E depois Ele começa a construir naqueles 6 dias de construção. O que isso nos quer dizer? Que existe a luminosidade ou a luz que constrói, ela é necessária. Para você ter uma ideia, você que está aí, ou que está vendo, ou vai ver pela internet, você só consegue me enxergar aqui, porque tem uma luz refletindo em mim. Quando a luz se reflete em mim, ela me deixa delineado, devolve as cores, porque Deus é tão poderoso e tão maravilhoso, que Ele colocou em você uma questão de receber e uma questão de interpretar. São os seus globos oculares que recebem a luz, enviam para o teu cérebro, e o teu cérebro interpreta as cores, a ordem e tudo mais. Se isso aqui tudo tivesse apagado, se nós estivéssemos no escuro, ou seja, com a ausência da luz, por mais fantásticos que fossem os seus olhos, você não conseguiria me ver. A luz também, ela trabalha com refletividade. Olha aquilo que Deus fala em Gênesis, que Ele colocou 2 luminares no céu, um para governar o dia e outro para governar a noite,
Só que o luminar da noite, na verdade, não ilumina, ele só reflete. A lua não tem luz própria, ela não emite luz. A luz é do sol. Então, quando o sol lança a sua luz, que é uma fonte de energia natural, lança a sua luz, a lua reflete aquilo que chega até ela. Isso é uma das propriedades mais importantes que nós temos que entender, e eu creio que enquanto eu estou falando, Deus está trabalhando algumas coisas importantes em você. Nós não somos chamados para ter uma luz própria, mas sim para refletir a luz. Existem duas fontes de luz, como eu falei aqui, a fonte natural, o sol, por exemplo, que através da emanação da sua energia produz luz. E as fontes artificiais, como essas lâmpadas, por exemplo, que estão aqui. Esse telão maravilhoso que está aqui atrás de mim, ele é composto de milhares de pequenos fachos, pequenos pontos de luz. E esses milhares de pequenos pontos de luz separados formam essa imagem que está aqui atrás. Assim é a igreja é um grande telão de LED. Pequenas luzes, muitas luzes, refletindo algo que é maior do que o próprio ponto. É importante entender que não somente uma ordem construtiva a luz tem, mas a luz também fala de revelação, iluminação. E aqui nós precisamos tomar cuidado também sobre a questão das fontes, só para você ter uma base. Enquanto a Bíblia fala tantas vezes de luz e de iluminação, no que diz respeito à revelação, de termos as nossas mentes iluminadas, também o apóstolo Paulo diz assim, que Satanás se vestiu de anjo de luz. E o próprio Jesus também vai dizer a seguinte coisa: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, toma cuidado para que a luz que há em você não sejam trevas, porque se for assim, que grandes trevas serão. Existe a falsa luz. O que é a falsa luz? A luz da iluminação própria, da minha própria consciência, gerando artificialmente, não refletindo aquilo que vem do Cristo. O Cristo disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens. Mas Ele também nos enviou, assim como o meu Pai me enviou, eu envio a vocês, como pequenas luzes. E agora, vós sois a luz do mundo. E você não pode se esconder debaixo da mesa. E aqui traz também 3 propriedades poderosas e importantes da luz e da emanação da luz. Pense nesse copo aqui, nessa taça que está aqui. Pense nela vazia e um facho de luz bem aqui atrás. Quando ela bater nesse vidro e encontrar o ar na parte de dentro, ela vai passar, a luz vai passar diretamente, porque não há barreira, não há nada que a impeça. Porque quando nós pensamos na luz, também precisamos entender uma coisa: a luz não faz curva, luz não faz isso aqui. Por isso que nós temos o eclipse, quando a lua entra na frente da emanação da luz do sol, a terra se escurece. É importante entender que a luz não faz curva, ela tem uma direção, ela caminha em linha reta, do ponto da sua fonte até onde ela vai chegar. Ela não faz curvas nem para a direita e nem para a esquerda. Uma outra coisa também muito importante: velocidade. A medição aproximada da velocidade da luz, que é a maior velocidade que nós conhecemos, é 300.000 quilômetros por segundo. Ou seja, para que nós sejamos filhos da luz, nós precisamos entender isso: direção e velocidade. Porque quando a direção passar por esse vidro, por esse copo, essa taça, e não tiver nada aqui, ela vai atravessar. E aqui nós entendemos o conceito da transparência. A transparência que nós devemos ter, não como geradores de luz, mas para que a luz passe exatamente como ela é através de nós. Agora pense com essa mesma taça aqui com um guaraná aqui dentro, e a mesma fonte de luz.
Quando a luz bater em linha reta na sua velocidade nesse copo com guaraná, ela vai encontrar um ambiente translúcido. Quando a luz sair do outro lado, ela vai ter se distorcido e ela vai ter uma outra cor. Nós temos que ter muito cuidado com essa questão da translucidade na nossa vida. A fonte da luz está mandando diretamente para nós, mas quando chega em nós, nós queremos fazer uma outra interpretação, uma outra colocação, um outro uso. Nós deixamos aquela direção difusa e diminuímos a velocidade. E o terceiro, usando o mesmo copo, pensa nesse copo aqui cheio de vitamina de banana com abacate e maçã, bem grossa, bem verde. Quando a luz bater aqui, ela vai encontrar um ambiente opaco. O ambiente opaco, ele absorve a luz para ele retém a luz e a luz não passa através dele. Pense num vagalume. Uma criaturazinha, um insetozinho tão... Mas ele é como se fosse uma mensagem profética para nós. Quando nós olhamos para um vagalume, é isso que a gente tem que fazer, emanar a luz. Emanar a luz, não de maneira translúcida, não de maneira opaca, mas deixando ela passar através de nós, na velocidade, na direção e exatamente como ela é. Uma outra coisa importante, quando você estuda um pouquinho de física, você vai ver a lei do espaço-tempo. A luz fala de eternidade. Eu não sei se você sabia, mas quando você olha as estrelas no céu numa noite bem clara, bem limpa, a maioria das luzes, dos pontos de estrela que você vê não existem mais. É somente a luz dela que está caminhando na direção da Terra. Isso significa que se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, você poderia se deslocar dentro do espaço-tempo. O que significa isso? Quando você está olhando para uma estrela no céu, você está olhando para o passado, diretamente do presente. Porque você está aqui, mas aquela luz, a fonte dela, já se esgotou há muito tempo, porém a luz continua caminhando. Os físicos dizem que o universo ainda continua se expandindo. Sabe por quê? Porque quando ele disse haja luz, a luz saiu e ela continua em expansão. Deus continua construindo coisas visíveis e invisíveis. Agora mesmo, nesses dias, nesse lugar, tem tanta luz aqui e a luz vai cumprir o seu papel e a sua função. Ela está sendo rápida com você, ela está construindo em você, ela está trazendo revelação para você. E outra coisa, a luz dissipa as... Uma coisa interessante, pense num quarto todo escuro, e você com senso de tarefa, eu preciso fazer algo, eu preciso realizar algo, mas está tudo escuro aqui. A sua primeira ação, atitude, é ir lá no interruptor e ligar a luz, o emanador de luz, a lâmpada. Quando a luz se manifestar, as trevas vão ser dissipadas e vai ser revelada toda a ordem das coisas que estavam ali, sempre estiveram, mas você não as via, não as percebia. Exatamente como Gênesis 1. Havia caos, a terra estava caótica, sem forma e vazia. Luz primeiro, deixa eu ver como é que está, agora sim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Perceba, irmãos, que simplesmente você acender a luz não coloca as coisas em ordem, ela só revela a ordem que as coisas estão. Isso fala de ação. Muita iluminação nesses dias e tantos anos, mas quanto de ação construtiva nós temos tido? Acendi a luz, vi que aquela cadeira está fora do lugar, aquela mesa está fora do lugar, vi uns brinquedos aqui no chão, e nós ficamos observando, somente observando a desordem naquele quarto. A luz revelou a desordem, mas se nós não colocarmos a mão na massa, a desordem continuará, mesmo que num ambiente iluminado. E uma outra coisa que a luz faz,
ela constrói ambiente. Nós entendemos muito bem a palavra comunhão como estar junto, estar em unidade, unicidade, enfim. Eu não quero entrar por aí, mas o apóstolo João disse assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja, irmãos, veja só, se nós andarmos na luz, nós mantemos a comunhão, nós não criamos a comunhão, a comunhão é um lugar criado pelo Cristo, é nele mesmo, é na luz original, na fonte. Mas se nós andarmos, ele coloca uma condicional: se você anda nessa luz, você mantém a comunhão, você não cria, você mantém, ela já existe. O nosso trabalho é manter, não é criar uma comunhão, mas manter a comunhão. Então, é preciso que nós entendamos aqui, para fechar esse raciocínio no Espírito, que a luz, ela cria esse ambiente de comunhão. E se nós não andarmos na luz, em velocidade, em direção, sem sermos translúcidos ou opacos, debaixo da revelação, nós não estaremos andando na luz. E se nós não andarmos na luz, qualquer tipo de esforço que você e eu venhamos a fazer é insuficiente para que nós mantenhamos a comunhão uns com os outros. Que Deus venha abençoar você no restante desse tempo. Seja um vagalume. Uau! Assim comigo, uau! Que início, não? Que início, uau! Luz em 10 minutos. E nada como começar o LED, luz em 10 minutos, como uma palavra, sabendo como sermos transparentes, de refletirmos a luz. Sermos filhos da luz, não geradores de luz, como foi muito bem ministrado aqui. Viu como é rapidinho? 10 minutos, uma palavra, uma manifestação, um dom, uma porção de Cristo que nós vamos receber. Agora, rapidamente, eu quero chamar o vídeo, o currículo do nosso segundo palestrante. Lincoln Mendonça é casado com Agnes e pai de 2 filhas, Beatriz e Isabel. Membro do presbitério do Ministério Sonho de Deus, Lincoln serve como um dos apóstolos da casa. É empresário e diplomata civil credenciado pela Jetro International, nas áreas de compliance e desenvolvimento humano. Convertido desde 1999, participa do Aljava desde o primeiro encontro. Agora no LED, Lincoln Mendonça. Paz, queridos, bom dia a todos. Olha, nós não combinamos, tá, Cris? Nós não conversamos sobre. Essa semana eu me lembrava da minha infância. Eu não sou tão velho assim, sou mais jovem que o apóstolo Cristiano. Mas eu me lembro que na minha infância, se alguém se identifica aqui, pode dar um sinal com a mão, eu ia até a casa da minha avó e não tinha interruptor na casa da minha avó. Tinha aquela correntinha. Tá vendo? Tá vendo? E aí você tinha que entrar no quarto escuro e ficar tateando até achar a correntinha para puxar. Queridos, esse tempo de ficar tateando acabou. Porque eu vejo isso no Aljava. Assim como eu, muitos que andavam tateando, agora vão saber exatamente onde encontrar a luz. Amém? Em Gênesis, voltando, Gênesis 1, o Senhor cria todas as coisas. E Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e cria o homem do pó da terra. Gênesis 2, Ele coloca 2 árvores no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal
e a árvore da vida. Então nós temos o homem, nós temos duas árvores e nós temos um desenho. Nós temos um desenho que Deus criou, queridos. Um desenho original para todas as coisas, qualquer assunto que você imaginar na sua mente. Família, casamento, trabalho, criação de filhos, qualquer coisa. Existe um desenho original de Deus. Existe um modelo perfeito de Deus para todas as coisas. O que nos atrapalha? Não sabermos quem somos. A falta de luz nesse ponto, de não sabermos quem somos, de não agirmos alinhados com o propósito eterno, não termos uma visão clara pelo Espírito do caminho que nós temos que trilhar. A nossa missão é avançar e viver o desenho de Deus. Porém, para isso nós temos que encarar os processos de Deus. Deus não quer o nosso mal, Deus nos ama, apesar de muitas vezes nós não pensarmos assim. Mas o fato é que nós entramos num lugar em que nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, pelo nosso próprio entendimento, nosso próprio achismo, e aí nós conflitamos, porque Deus ele não vai mudar o que Ele tem na eternidade, por causa do nosso achismo e da nossa opinião. E eu pergunto para você hoje, o que te move? O que move o seu carro é o combustível, a gasolina, o álcool, sei lá. Então, se faltar isso, a movimentação para. Então, se o que te move é Cristo, a sua movimentação não vai parar. Mas se o que te move são coisas, opinião de pessoas, coisas no mundo natural dando certo ou errado, segundo a nossa ótica, nós vamos parar se caminharmos por isso. Quando caminhamos, querido, fora da essência, fora da origem, a nossa visão e percepção de eu fica corrompida. E aí nós corrompemos também a nossa percepção de Deus, de propósito, de vida e do outro. Porque a base está errada. O fundamento está errado. E aí todas as outras coisas, elas vão para um caminho errado. A nossa percepção equivocada é um problema muito sério, como filhos. Por quê? Porque o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Então eu começo com uma pequena dúvida a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, a respeito do outro, da igreja, e daquilo que Deus está fazendo, e isso vai crescendo. Porque se não há luz, a tendência das trevas é avançar também. E é isso que vai acontecendo dentro de nós. E aí eu começo a tomar decisões baseadas no meu entendimento natural. Vai dar tudo errado, com certeza. Nós vivemos desconectados daquilo que Deus tem para nós. Por que as coisas não acontecem? Por que sempre há um limite para mim? Por que parece que eu ando com aquela nuvem negra na minha cabeça? Quem já não pensou isso? Parece que dá certo para o outro, e para o outro, mas para mim não. Querido, o problema não está em Deus. Quando nós caminhamos fora da essência, da origem, tudo começa a dar errado. Na essência errada, eu tenho uma visão errada sobre mim, sobre a vida, sobre Deus e sobre o outro. Eu me desconecto da origem, e nós começamos a agir por medo, necessidade, impulso, raiva, interesse, e completamente fora do propósito. Nunca por fé, pelo Espírito ou pelo propósito. Nós vivemos os fundamentos do intelecto e da alma, e não do Espírito. Os nutricionistas, eles dizem que aquilo que você come é aquilo que você se torna. Então, o que acontece? Adão e Eva decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se tornaram o quê? Pessoas que caminham pelo conhecimento e não pelo Espírito. E quando você caminha pelo conhecimento, você se torna um julgador, porque você confia naquilo que você acredita, não naquilo que Deus disse. E aí nada mais serve, nada mais importa, nada mais presta, nada mais dá certo. Gênesis 3, eles comeram do fruto, os olhos se abriram naturalmente, se esconderam de Deus, tiveram medo, culparam
um ao outro, depois culparam a Deus e depois culparam a serpente. E é assim, queridos. Quando nós caminhamos somente pelo conhecimento, fora da revelação e fora do propósito, nós começamos a agir assim. A nos esconder de Deus, a culpar o outro, a culpar a Deus, a culpar o demônio. Quanto daquilo que nós nos queixamos é a nossa responsabilidade? Essa é a pergunta. Puxa, como eu faço então para me reconectar? Querido, a questão é, você nunca se desconectou. Você continua conectado com Ele. Porque por Ele movemos, vivemos e existimos. E se você tivesse desconectado, você já não estaria mais aqui hoje. Amém? Então o que você precisa é voltar para um desenho original de Deus. A culpa não é de Deus, não é da mulher, não é da serpente. A culpa é daquilo que nós temos nos alimentado, daquilo que tem nos levado para longe de Deus e tem sido o nosso alimento. Por isso nós precisamos, querido, voltar ao Pai, por um único caminho chamado Cristo. Porque o eu sou é o mecanismo que desarma o eu adâmico. O que nós precisamos é, através da revelação do Espírito, entender o lugar de filho. E no lugar de filho nós vamos entender plenamente o quão divinos somos. E vamos parar de caminhar pelo entendimento natural. E vamos poder viver e emanar essa luz que o Senhor nos mostra. Querido, o que é o aljava, o que é a mesa, o que nós temos vivido, por que nós estamos aqui? O que tem nos movido até aqui? Comunhão e destino. É isso que nós precisamos. Você não precisa de mais uma religião, de mais um método. Você precisa de comunhão e de destino. Você precisa de uma referência perdida no Éden, de paternidade. Querido, o rei não muda. O rei, ele é um só. O que muda é a nossa maneira de enxergar. E isso só se dá através da revelação do Espírito. Então, não perca absolutamente nada nesses dias. Amém? Se você tem caminhado de alguma forma pelo entendimento natural, por algo que você aprendeu e não foi revelado no Espírito, aproveite esses dias para trazer luz, ver o que está fora e fazer a arrumação que for necessária. Amém, queridos? Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Olha, em pouco mais de 20 minutos, já ouvimos 2 temas diferentes, 2 ministrações, um presente, não é? Eu não sei para você, mas para mim é um presente. E também não sei se você percebeu, nós estamos criando uma linha de raciocínio, né? Começamos apresentando sobre a luz, os filhos da luz, falamos da origem, o Lincoln acabou de descer e falar sobre a origem, agora nós vamos começar a discorrer um pouco mais sobre os outros assuntos. Para isso eu quero pedir para soltar o 3º currículo da nossa 3ª palestrante. Marina Felício é casada há 52 anos com José Luiz Felício, mãe de 4 filhos, avó de 11 netos e ainda bisavó de 3 bisnetos. Juntamente com seu esposo, lideram a Igreja Caminho da Vida há 15 anos. Divide seu tempo a serviço de sua família, a igreja e a sua empresa. Convertida há 38 anos, Marina foi consagrada ao ministério pastoral pela apóstola Valnice Milhomens há 26 anos e seu ministério tem sido marcado pelas áreas de cura e restauração. Desde agosto de 2021, Marina tem participado do Aljava e vivenciado juntamente com a igreja a realidade do novo pacto e da paternidade, o que tem conduzido a um ambiente seguro e a um destino preciso. Agora no LED, Marina Felício. Bom dia a todos. Eu quero dizer que estar aqui é a expressão real, palpável, do amor do Pai por mim e por toda a Igreja Caminho da Vida. O apóstolo Cristiano é meu pai espiritual. Vocês não sabem, acho que cada um tem a sua experiência, o quanto isso significa espiritualmente
como isso é confortável, como isso nos dá segurança, como isso nos dá paz. Caminhamos há muito pouco tempo nesta aliança, desde agosto agora, de 2021, quando Ele impartiu sobre mim um novo vigor e renovo espiritual, me levando a vivenciar juntamente com a igreja uma unção e direção dessa paternidade, a qual tem nos conduzido por um ambiente seguro, a um destino definido e muito claro. Temos participado à distância do Aljava, mas à distância, assim, não podendo estar presencialmente, mas espiritualmente estamos bem perto. E acompanhamos e nos alimentamos das ministrações do Ministério Sonho de Deus. E eu quero dizer aqui, queridos, que o Pai nos faz desabrochar nos momentos e ambientes mais improváveis aos olhos humanos, para que nós saibamos e jamais nos esqueçamos que Ele é Deus, que Ele é soberano e que tudo vem dEle e volta para Ele. E que jamais nos abandona. E como nós estamos aprendendo que nunca há recomeço, apenas nós estamos sempre no processos, em ciclos e estações que o Senhor mesmo providencia, momentos inéditos. E o cenário, queridos, que o Senhor promoveu para que Cristiano e Leila cruzassem os nossos caminhos, porque alguns anos atrás nos conhecemos no congresso de casais não foi no Rio, Petrópolis, exatamente, Petrópolis, e foi incrível, porque nada a ver humanamente, mas o Senhor promove esses encontros inéditos. E foi justamente quando verdadeiramente chegou a hora de consolidar essa aliança. Era um cenário bem devastador. E quando no primeiro Aljava, que eu participei online, foi até sugerido que eu viesse falar sobre o modo Lázaro, que parecia que eu estava morta e ressuscitei, não é? Porque a impartição, a unção, foi mais ou menos isso. Depois de tantos anos no Senhor, mas o momento era bastante difícil. Então, o quadro era pós-pandemia, quase perdi um filho pelo Covid. Meu esposo, ele foi acometido por uma doença neurodegenerativa e a igreja estava em meio à pandemia, ela foi dividida. Mas, diante disso tudo, Deus é lindo, Ele permite que a gente chegue no momento que nós não tínhamos nada. A sensação era que parece que eu estava morrendo junto com meu marido, eu estava esvaindo. Mas era um momento onde eu ouvi, não assisti, o culto da palavra profética sobre enfrentamento, não sei o desdobramento, a conotação profética, espiritual dessa palavra, mas em meu espírito, eu tomei essa palavra e alguma coisa em mim disse que eu tinha que enfrentar de frente todas as coisas. E, queridos, eu quero dizer que todo o processo de Deus nas nossas vidas, ele pode ser lento ou demorado, depende da nossa rendição, entrega e obediência. Amém? E é maravilhoso. E Deus não permite experiências desnecessárias nas nossas vidas. Isso é uma frase que eu aprendi da apóstola Valnice. Deus usa tudo, até aquilo que é mais improvável. Deus não desperdiça nada. Deus é um Deus de propósito. Então nada é desnecessário. É maravilhoso. Às vezes a gente acha que aquilo é sucata, Deus usa aquilo na nossa vida, não é? E o start de Deus, queridos, começou na minha vida nesse exato momento,
quando a enfermidade do meu marido estava aguda. Então, os processos começaram, o meu mundo parecia que tinha acabado. Houve a necessidade de toda a minha dedicação, me afastei da igreja, mas nessa dedicação havia uma unicidade com o meu marido, eu era uma com ele, Deus presente, então o corpo dele não reagia, mas o espírito estava ali, e eu mergulhei naquela realidade espiritual, e andando na contramão do que os médicos falavam, e eu vivia dia a dia como se tudo fosse milagre. Eu não pedia a Deus um milagre, porque Ele era um homem de Deus, eu era uma mulher de Deus, e fazia questão de viver como se tudo fosse milagre. E naquele dia a dia, com Ele, e eu fui descobrindo as sinapses, e fui aplicando as sinapses, porque verdadeiramente, ali eu pude ver que no andar da contramão, de toda a questão neurológica, onde todas as funções do meu marido foram se perdendo, e depois de 17 meses doente, onde perdeu as funções, havia algo que os médicos não sabiam. Eu falei, Deus deixou uma janela, há uma janela, e verdadeiramente, Deus deixou uma janela, e essa janela era os olhos dele. Os olhos é a janela do coração. E através dessa janela nós nos comunicamos. E eu mergulhei em estudar. Falei, Deus, essa janela... os médicos falavam, essa janela, ela existe, essa conexão existe, mas eu não sei te dizer o que é. Eu falei, mas o Senhor confirma que a janela está aí, a conexão está aí? Ele falou, eu confirmo. Eu seria irresponsável negar aquilo por eu não saber, mas a janela está aí. Eu falei, é isso que eu quero. E essa janela para mim é Deus. E queridos, e a partir dali eu pude conhecer verdadeiramente que Deus criou um homem com um cérebro tremendo. E esse cérebro, queridos, ativado da forma correta. Esse cérebro, queridos, o seu cérebro e o meu cérebro. Quando verdadeiramente nós, nesse processo, quando nós começamos nessa vida, nova vida, o novo pacto, nós temos um trabalho a fazer, mesmo que nós tenhamos essa nova criatura, essa nova natureza em nós, mas nós precisamos demolir fortalezas, demolir essa mentalidade do homem, adâmica, do homem velho dentro de nós. E se nós não demolirmos isso, e a mente de Cristo não for implantada, nós não teremos essa fluidez, essa plenitude que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Então, por isso, queridos, não é varinha de condão, mas é um trabalho consciente, de inteligência, de amor, de dedicação, desta mente de Cristo ser formada em nós, mas precisamos demolir toda fortaleza velha, para que Cristo seja em nós, porque é a esperança da glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uau! Faça assim, eu quebro toda a fortaleza. Faça assim, profeticamente, eu quebro toda a fortaleza. Eu profetizo um cérebro, uma janela, amém? Amém, glória a Deus. Lindo, pastora Marina, lindo. Agora eu quero chamar o nosso vídeo, né, a apresentação. Eu não sei se você percebeu, eles têm 10 minutos e quando eles sobem, eles já sobem soltando fogo. Então você não pisca. Amém? Toda apresentação está limitada ao vídeo. Então você conheça-os através do vídeo e quando eles subirem já vai soltando fogo. Vamos chamar o quarto palestrante, vamos apresentá-lo. Daniel Cavalcante é casado com Carla há 9 anos. Juntos, eles lideram um ministério Estabelecendo o Reino em São Paulo, capital. É escritor e professor do Centro de Treinamento Bíblico em São Paulo e Ribeirão Pires. Faz parte do corpo docente da Faculdade Teológica Efatá Online, em Taubaté. Graduado em Comunicação Visual pela Unip e pós-graduado em Teologia e Práticas Pastorais pela Uninter. É também idealizador do Fundamentando.com.
uma plataforma de ensino bíblico online. Daniel é autor de 2 livros, Até que Sejamos Um e Não Sou Mais Religioso. Será? Mesmo nascido em um lar cristão, decidiu entregar a sua vida ao Senhor aos 7 anos. Participa do Aljava desde o primeiro encontro. Agora no LED, Daniel Cavalcante. Bom dia, paz. Vocês estão bem? Como é gostoso nós estarmos aqui em comunhão, impartindo tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Quando nós olhamos para a realidade da religiosidade, eu queria compartilhar com vocês um trecho e queria que você refletisse sobre isso. Um dia, o rio chorou a partida de Narciso. Narciso foi embora e as flores e as árvores sentiram que o rio desabou. Nesse momento, as flores e as árvores disseram: ó rio, por que choras a partida de Narciso? Então o rio, uma só vez, disse: choro a partida de Narciso porque eu amava. Nesse momento, as flores voltaram à sua carga e disse: ó rio, não sabes tu que a última coisa que Narciso gostaria de enxergar quando se debruçava sobre as suas margens era você? Não sabes tu que quando se debruçava Narciso sobre as tuas margens, o que ele mais objetivava ver era a si mesmo nas suas margens? Então o rio suspirou e disse: ah, como eu amava Narciso, como chora a sua partida, porque era exatamente no final do dia que ele corria às minhas margens, se debruçava sobre elas e em minhas margens. Era naquele instante que eu olhava nos olhos de Narciso e nos olhos dele eu via as minhas próprias margens. O rio também era narcisista. Muitas vezes nós olhamos e observamos as circunstâncias, e eu considero aqui nesse trecho do livro uma questão bastante importante para nós pensarmos. Eu vejo o rio como a religião e Narciso como os religiosos. Nós muitas das vezes, como já foi falado e ministrado aos nossos corações pela manhã aqui, nós muitas vezes somos impactados por aquilo que nós trazemos como tradição, como bagagem, e muitas vezes deixamos que isso seja a tônica nas nossas vidas. O rio, a religião, muitas das vezes se apoia naquele que é religioso para ver a si mesmo. Um retroalimenta o outro. Nós vamos ver que o nosso mestre, o próprio Cristo, ele tinha extrema paciência com uma mulher que foi pega em ato de adultério, chegada e trazida para ele, exposta em praça pública, para ser apedrejado, como diz o cumprimento da lei de Moisés. Porém, ele vira para todos aqueles que estavam lá acusando e fala: quem de vocês que não errou, atire a primeira pedra. E quando ele olha, eu olho para esse texto de João 8, eu consigo ouvir o barulho das pedras caindo no chão uma a uma, daqueles que foram acusar aquela mulher pega em ato de adultério. E quando aqueles do maior ou menor saíram da presença de Cristo ali, com aquela mulher pega em ato de adultério, aquela mulher fica sozinha e exposta, e o Senhor vira para ela e fala assim: onde estão os teus acusadores? E não sei se ela olhou para trás, não dá para a gente ver isso na narrativa, mas eu imagino isso, ela olhando para trás e falando: não tem mais nenhum aqui. Ele falou assim: eu também não te acuso, vai e não peques mais. A preocupação de Cristo não era com os religiosos, mas com aqueles que admitiam que precisavam e necessitavam dele. O Senhor não estava preocupado com aqueles que estavam estudando nas sinagogas para ver onde estava o Messias, enquanto eles estavam estudando, procurando quem estava, e quando viria o Messias estava andando em um jumentinho, e a multidão clamava: Hosanas, glória ao que vem em nome do Senhor. Nós não precisamos de uma igreja religiosa, nós não precisamos de religiosos que cumpram tarefas e vivam um ativismo religioso. Nós precisamos de pessoas que se portem como mestre, que se portem como Cristo, que se posicionam, porque senão a gente vai ficar ano e após ano, nós vamos passar anos
sendo alimentados e retroalimentados por um sistema religioso que faz formas, que faz formatos, mas o Senhor não trabalha com formas, o Senhor trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, entendendo as nossas necessidades, entendendo as nossas debilidades. Quando nós entendemos isso, a religiosidade vai falar para a gente assim: olha, muda a roupa, muda a parede, pinta ela de preto, coloca uma iluminação legal. Mas muitas das vezes nós estamos reproduzindo uma plataforma ministerial e não reproduzindo a imagem de Cristo. Muitos trocaram o terno e a gravata pela camiseta, pela calça rasgada, pelo tênis, mas continuam sendo os mesmos hipócritas que Jesus cita em Mateus. É necessário que a nossa natureza, vinda de Cristo e não de Adão, seja manifesta, porque não é a roupa que eu visto, mas o Cristo que eu porto, a realidade que eu represento. Eu me recordo, e quando eu estava ali no São Michel, fazendo propaganda de graça aqui, me perguntaram o CPF, e me recordei que há 5 anos atrás, eu entrei naquele hotel, acompanhado do Fernando Tolentino, e a coisa que mais me chamou a atenção no sonho de Deus, foi eu me assentar na mesa, com pessoas que não me conheciam, não sabiam a minha origem, eu era o convidado do convidado naquele evento, mas uma coisa que me chamou a atenção, não foi a estrutura, porque eu não conhecia a estrutura antes de conhecer as pessoas. Eu conheci pessoas na mesa que ao falar comigo não me trataram como diferentes, mas como igual, não porque eu era bom, mas por causa da natureza que eles impartiam. E a partir daquele dia, quando eu voltei para São Paulo, eu falei com a Carla, eu nunca vi isso na minha vida, foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim: eu posso te servir sem ter uma troca. O maior diácono que existiu na história, foi Jesus o Cristo. No momento em que os discípulos estavam todos assentados naquela grande noite, que Ele impartiu muitas coisas tristes com Ele pegou uma toalha, amarrou essa toalha na cintura, e quando Ele amarrou essa toalha na cintura, Ele deu um exemplo não verbal, Ele deu um exemplo de vida, Ele lavou os pés dos discípulos, falando assim: eu vim aqui para servir. Que a igreja brasileira entenda a natureza dela, é estar em Cristo, servir vidas e servir o reino de Deus. Que Deus abençoe. Uau! Em menos de 10 minutos. Muita coisa, hein? Menos de 7 minutos. Uau, obrigada, pastor Daniel. Obrigada a todos. Vocês estão gostando, gente? Muito bom, né? Olha só como nós temos coisas para transmitir em 10 minutos. Quantas palavras, quanta vida. Recebe tudo aí. Agora nós vamos chamar o nosso próximo palestrante pelo próximo vídeo. Rafael dos Santos Francisco é casado com Tassiana e pai do pequeno Levi. É empresário e também pastor fundador da comunidade Inspirar, em Canas, São Paulo. Hoje estuda gestão pública pela Uninter e também é idealizador do Centro Social Luz do Mundo. Sua história de conversão se inicia aos 16 anos de idade, após um encontro pessoal com Cristo, se entregando completamente ao chamado e ao desafio pastoral ainda na juventude. No Aljava participa há 1 ano e meio. Agora no LED, Rafael Santos. Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor. Vocês estão bem? O desafio maior aqui não é falar no LED, é falar depois do Daniel. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, onde diz exatamente assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, quando nós entramos aqui na quinta-feira, no período noturno, onde o apóstolo Hélio ainda estava ministrando,
O Espírito nos disse uma coisa muito especial e nós temos visto isso ao longo de cada ministração, ao longo de cada momento juntos aqui. O Senhor disse que essa conferência seria um momento de nos posicionarmos como filho e de nos habilitarmos como pais. E de fato, diariamente nós temos experimentado essa medida de posicionamento e alinhamento como filho, porque eu acredito que a maior medida que Jesus portou como filho, a maior revelação que Ele trouxe para nós como filho, é a sujeição que Ele tinha à voz do seu Pai. Um espírito completamente sujeito e rendido a tudo que o Pai estabelecia como fundamento. E a habilitação como Pai é porque de fato tudo que Ele falava, tudo que Ele fazia, Ele dizia a origem de onde vinha. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que o meu Pai fala. Eu não faço de mim mesmo, mas eu faço daquilo que eu vi o meu Pai fazer. E nós estamos aqui como filhos nesse tempo, tendo a oportunidade de ouvir o que o nosso Pai está falando. Temos a oportunidade de fazer o que o nosso Pai está fazendo. E é por isso que nós nos alegramos, porque é um tempo de posicionamento e habilitação. Nos alinhamos e somos ativados para dar continuidade e sermos a extensão daquilo que Deus tem produzido aqui em Taubaté. E estamos ficando muito felizes por tudo que Deus está fazendo aqui. Querido, a natureza de Cristo, de fato, era o serviço. Ela se revelava e se manifestava por meio do serviço. Como o Daniel disse aqui, o grande diácono Jesus, que a sua especialidade era servir, ao ponto dele dizer, eu não vim ser servido, mas eu vim servir a vocês. Ao ponto dos seus discípulos pedir um lugar especial e ele dizer o seguinte, não é sobre isso. Não é sobre ser um governante, não é sobre ser uma autoridade nesse tempo. Porque no reino de Deus o maior é o que mais serve. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E a verdade de Deus sendo manifesta por meio do serviço. Naturalmente os homens, movidos por uma natureza adâmica, ou inspirado por um espírito religioso, eles precisam criar uma nova plataforma, desenvolver uma nova forma de fazer aquilo que o Espírito Santo fazia, só que agora sem ele. E é onde nasce o ativismo religioso. O exercício de uma atividade que parece que é fundamentada em Cristo, que parece que se inicia pelo Espírito, mas é completamente movida pela nossa forma de fazer, pelo nosso modo de pensar, pela nossa forma de estabelecer o nosso jeito, o nosso eu, o Adão que ainda habita em nós. E é por isso que nós, nesse tempo, precisamos fugir e correr de todo o ativismo religioso. Precisamos fugir de toda a tarefa excessiva que nos rouba de Cristo e nos devolve a um lugar de cansaço e enfado, como era antes de conhecermos a Ele. E é por isso que nós ainda nesse tempo nos deparamos com muitos ministros cansados, entristecidos, afadigados e com muito desejo de parar. Porque assim como Marta, enquanto Jesus está convidando para a mesa, comendo com Maria, se deliciando das palavras do reino, nós estamos de pé e trabalhando porque estamos fazendo a obra de Deus. E conforme corremos e fazemos, nós estamos nos cansando. E essa é uma manhã profética em que o Senhor nos organizou aqui nesse lugar. Para dizer, vocês andam atarefados e afadigados com muitas coisas, mas uma só é necessária. Vocês andam cansados e sobrecarregados com muitas coisas, mas uma só é necessária. Nós criamos uma agenda particular e convidamos Jesus diariamente a fazer parte da nossa agenda. Nós fazemos planos e chamamos o Senhor a se assentar na mesa para ouvir sobre os nossos planos. Como Vasti no livro de Esther, enquanto o reino estava promovendo uma festa, enquanto o rei estava convocando, ele estava se deliciando na sua agenda particular. E aqui nessa manhã eu acredito que há um tempo muito preciso, onde o Senhor está removendo os papéis das nossas mãos, removendo a caneta dos nossos dedos, porque é tempo de nós pararmos de escrever a nossa agenda, de nós calcularmos os nossos projetos, e nós começarmos a acessar o que já estava escrito para nós desde a eternidade.
Não é sobre escrevermos, não é sobre apenas calcularmos, não é sobre apenas planejarmos e dizer, Senhor, faça parte da minha agenda. É sobre nós pararmos tudo e dizer, Senhor, eu sei que eu fui elegido no Senhor antes da fundação do mundo. Eu sei que os meus ossos, antes deles serem formados no ventre materno, o Senhor já havia escrito todos os meus dias até o final deles. E eu não quero mais correr de um lado para o outro. Eu não quero mais me cansar, me afadigar, me sobrecarregar. E no final de tudo isso eu percebi que tudo que eu fiz foi longe do seu propósito, longe do seu projeto e longe do seu alvo final. Naturalmente, o ativismo religioso, ele nos roubou de Cristo. E ele fez com que a centralidade da igreja não fosse mais o próprio Senhor. Fez com que a centralidade da igreja fosse uma agenda atarefada, onde nós calculávamos estratégias para gerar resultados. E naturalmente, de resultado em resultado, de resultado em resultado, nós nos alegrávamos. Mas o interessante é quando os discípulos de Jesus, após serem enviados por ele, eles voltam da missão. E eles voltam tão felizes porque alguns resultados tinham acontecido. Eles voltam tão felizes porque no nome de Jesus até os demônios haviam se submetidos. E não que Jesus fosse um ladrão de alegria, mas naquele tempo ele parou uma alegria que tinha sua motivação errada. E ele disse, esse não deveria ser o motivo da alegria de vocês. Vocês não deveriam estar alegres porque os resultados estão sendo manifestos. Vocês deveriam estar felizes e contentes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Naturalmente, Jesus estava dizendo, não é sobre resultado, é sobre você estar em mim e eu permanecer em vocês. Porque nisso vocês darão muitos frutos. E naturalmente os discípulos continuaram a viver uma vida com Cristo. Serviam, experimentando muitas experiências, mas um dia Jesus os para e faz uma pergunta. Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Vocês já andam comigo há alguns anos, vocês já caminham comigo, mas quem eu sou para vocês? Eu imagino o famoso silêncio ensurdecedor que o Cristo sempre fala. Porque de fato eles caminhavam, mas não por revelação. Porque de fato eles caminhavam, mas apenas por movimentação. E naquela pergunta de Jesus, a palavra diz que Pedro ele recebe a revelação pelo próprio Abba. O Pai traz o entendimento de quem era o Filho. E naquele momento Pedro libera, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir do momento em que Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, a partir do momento que Pedro entendeu quem era Cristo, a partir do momento em que Pedro recebeu o discernimento de quem ele caminhava junto diariamente, de quem ele experimentava diariamente, nesse mesmo momento Jesus olhou para Pedro e disse, então eu te digo que você é Pedro, e sobre esse fundamento, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vos darei as chaves do reino dos céus. E para concluir, querido, quando Pedro olha para Jesus e tem o entendimento quem ele é, imediatamente Jesus olha para Pedro e fala, já que você descobriu quem eu sou, Pedrão, deixa eu te falar quem você é Pedro, e sobre esse fundamento eu vou edificar minha igreja, sobre essa revelação de quem eu sou, do Cristo que habita em Jesus, eu edificarei a minha igreja. E aqui eu quero simplesmente concluir dizendo, nós não podemos mais viver uma crise de identidade, lutando diariamente pelo serviço, descobrir quem nós somos, nós precisamos olhar para Ele, porque o dia em que eu olhar para Ele, perceber quem Cristo é, Ele vai olhar para mim e vai dizer quem nós somos. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, glória a Deus. Estamos construindo, começamos a falar sobre luz, falamos sobre a origem de todas as coisas, recebemos um novo cérebro, uma nova janela, demolimos fortalezas. Não foi assim? Falamos sobre religião. Será que você não é mais mesmo religioso? Não somos mais religiosos, pastor Daniel. Descobrimos agora o que é servir por revelação, por amor. E agora nós vamos começar a caminhar por outro tema. Vamos falar um pouco de filho? Vamos falar um pouco de paternidade, de orfandade, de filhos? Amém? Com base nisso, quero chamar o próximo palestrante, a apresentação dele pelo vídeo.
O Elton da Silva é casado com Luciana e pai da Isabelle e do Isaac. Junto com sua família, o Elton lidera o ministério Embaixada Cristã, em Jacareí, São Paulo. O Elton administra seu tempo dedicando-se à sua empresa no ramo de transporte e também exerce seu ministério pastoral edificando a igreja. Sua conversão foi em 2002 e foi chamado ao ministério em 2008. No Aljava, o Elton participa há 2 anos e meio e desde então tem mergulhado na verdade do novo pacto e paternidade. Agora no LED, o Elton Silva. Bom dia, irmãos. Irmãos, eu peguei a incumbência de falar um pouco sobre orfandade no ministério. E eu achei bem interessante esse tema na minha vida, porque eu não sabia que eu tinha esse espírito sobre a minha vida. E muitas vezes nós, como pastores, como ministros, não conseguimos identificar o espírito de orfandade atuando na nossa vida. Esse é um espírito muito sutil, mas que tem um poder devastador de causar uma destruição imensa na nossa vida e no entendimento do desenho correto, para que nós possamos caminhar com exatidão naquilo que Deus está nos mostrando. Eu separei um texto para que nós pudéssemos construir algo juntos. Lucas 7, 18 e 19. Esse texto fala de uma conversa de João Batista com os discípulos. João chega para os discípulos e diz para eles assim, olha, eles relatam para João o que tem acontecido, o que Jesus tem feito. E João diz para eles assim, olha, vão até ele e perguntem para ele se ele é mesmo o que haveria de vir ou se devemos esperar outro. Irmãos, para todos nós que conhecemos um pouco da história e do ministério de João Batista, como João poderia ter dúvidas? O ministério de João foi falar sobre a vinda do Messias, sobre o que o Messias faria, sobre como nós entraríamos num novo ciclo. Aqui nós vemos a atuação do espírito de orfandade. E é isso que nós precisamos entender e discernir no espírito. A atuação do espírito de orfandade, ele nos cega. Ele rouba de nós o desenho correto, o desenho perfeito, o desenho para ser cumprido com exatidão. João anunciou a vinda do Messias. O Messias veio, João batizou ele. Ali o céu estava se movendo, estava havendo uma mudança. E nós precisamos discernir essa mudança. O que eu ou você faríamos no lugar de João? Cara, eu anunciei a vinda desse Messias a vida toda. A minha vida foi para falar da vinda dele. Ele está aqui, eu batizei ele. Para mim nada mais importa, eu vou largar tudo e vou atrás desse cara. Não. João seguiu um outro caminho. E é esse o cuidado que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós vivemos para Cristo. Nós anunciamos tudo aquilo que o Pai nos revela. E quando isso se manifesta nas nossas vidas, nós não temos a capacidade de discernir no Espírito e largar os nossos projetos e seguir o desenho que o Senhor tem para nós. Essa é a atuação sutil do espírito de orfandade. Quando eu vim caminhar no Aljava, eu não sabia que tinha isso. E muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos discernir esse espírito atuando nas nossas vidas. Irmão, isso fica latente na nossa vida, quando o céu se movimenta. Quando o Senhor traz um novo desenho para você, e você tem que abrir mão de tudo aquilo que você construiu por anos. Tudo aquilo que você batalhou, tudo aquilo que você lutou, que sofreu, passou, você e sua família. Quando o Senhor apresenta um novo desenho para você. Essa é a decisão e a atitude que nós devemos tomar. Sermos influenciados por um espírito de orfandade, ou entrarmos de cabeça debaixo de uma paternidade trazida pelo Senhor. Essa foi a decisão que eu tomei há 2 anos e meio, quando eu vim parar aqui. Naquele mesmo dia, depois da palavra, eu entendi. Foi como se o Senhor tivesse, tirando uma venda dos meus olhos. E no final do Aljava, eu chamei o Cris e disse para ele, falei assim, olha, eu quero fazer uma aliança.
E o que ele falou aqui ontem foi o que aconteceu. Ele falou para mim, tem certeza? Você tem certeza? Não é melhor esperar um pouco? Eu falei, não, eu tenho certeza que é isso. A partir daquele momento nós começamos a caminhar juntos, e há poucos dias eu conversando com ele, eu confidenciei com ele, falei, Cris, eu tenho notado que o Senhor está desconstruindo algumas coisas em mim. E então, irmãos, eu comecei a perceber que eu ainda tinha resquícios de um espírito de orfandade na minha vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque isso nos leva a não enxergar com exatidão o desenho que Deus tem para nós. E quando nós saímos fora do desenho, acontece o que aconteceu com João. Nós perdemos o propósito. Um outro verso que eu gostaria de compartilhar com você. Ele está em João 14:8. Porque é assim, irmãos, eu agora estou caminhando em paternidade com Cris. Ele é meu pai espiritual, a gente está caminhando e eu estou bem. Estou ótimo, as coisas estão fluindo e maravilha. Esse texto nos mostra que só caminhar com alguém não significa desfrutar de uma paternidade. Talvez você esteja caminhando com alguém em aliança e entende essa pessoa por pai. Mas talvez muitas coisas não estejam acontecendo na sua vida. Porque a decisão de se tornar filho, ela é no espírito. Ela não é simplesmente numa aliança carnal ou simplesmente numa oração. Nesse texto, a gente vê Filipe virando para Jesus e dizendo para ele, mestre, mostra-nos o Pai. Cara, o cara está caminhando com Jesus há 3 anos. Jesus, antes disso, irmão, se você for ler o texto, você vai ver que Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para uma mudança que haveria. Estava próximo da crucificação, haveria uma grande mudança, um novo desenho com exatidão, para que esses apóstolos fossem incumbidos de transmitir tudo aquilo, o desenho que o Senhor estava revelando para eles. E um filho chega para ele e fala, mostra-nos o Pai. Cara, como assim? Você está caminhando comigo há todo esse tempo? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Muitas vezes, irmãos, a gente caminha com alguém, mas a gente não discerniu no espírito o que é se submeter e obedecer. E não nos é revelado o desenho com exatidão, porque nós temos que discernir isso no espírito. Essa aliança, ela precisa ser feita para que uma paternidade verdadeira venha nos preencher e venha tirar todo o espírito de orfandade que atua em nós, que nos prende, que nos trava, porque a orfandade, ela permite que você veja, mas ela não permite que você desfrute. Eu vou repetir isso para você. João viu a profecia se cumprindo, mas ele não desfrutou dela. Muitas pessoas estão vendo as coisas acontecerem no seu ministério, na sua vida, mas não estão desfrutando. Isso é uma atuação clara do espírito de orfandade. Que hoje nós possamos romper de uma vez por todas com esse espírito, porque o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para você e os seus filhos desfrutarem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra os teus olhos e que você possa discernir no espírito se você está ou não debaixo da influência de um espírito de orfandade. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, pastor Elton. O pastor Elton falou uma frase que me marcou, né? O espírito de orfandade é sutil. O espírito de orfandade é sutil, ele não é, nem sempre nós vamos enxergar com tanta facilidade que somos órfãos, né? E nessa hora eu queria abrir uma oportunidade, uma janela aqui para de repente você que está aqui nos visitando ou conhece-nos de alguma forma, ou você que está aí também nos acompanhando pela TV Rica e se sente assim, um órfão ministerial, um órfão, né? Um filho sem pai.
E eu não sei se você conhece com precisão, com profundidade, o que é o projeto do Aljava. É um braço da igreja, confiado ao apóstolo Cristiano há já mais de 5 anos, onde ele cuida de líderes. Não cuida de igrejas, mas ele cuida de líderes. É um cuidado para cuidar. Amém? É um cuidado para cuidar. E se você ainda não conhece, você quer conhecer um pouco mais sobre isso, se você aí no teu lugar, o Espírito Santo te ministrou através disso, que o pastor Elton nos disse tão bem, né? Que o espírito de orfandade é sutil, mas o Espírito Santo pode nos revelar isso. E nós vamos ter um tempo separado para isso ao final. Nós vamos terminar em volta de 11, 11h15. E até meio-dia você vai estar livre para ir para o seu hotel, descansar, e nós retomamos às 15 horas. Mas até meio-dia o apóstolo Cristiano vai estar aqui à disposição para conversar com você, te apresentar o que é o Aljava, desenvolver e desenrolar de repente mais o assunto sobre paternidade. Amém? Amém. Agora eu quero chamar também por vídeo o próximo palestrante. André Ribeiro é casado com Cíntia e pai da Caroline. É graduado em marketing pela Universidade Metodista e também pastor. Junto com outros líderes, André é fundador do Ministério Enraizados em Cristo, em São José dos Campos, São Paulo, e tem levado a semente do reino através da palavra. André também é partner da Faculdade Teológica Efatá Online em Taubaté, São Paulo. No Aljava participa desde os primeiros encontros. Agora no LED, André Ribeiro. Bom dia a todos. Gostaria de falar com vocês um pouco sobre paternidade. Em Tito, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: lembre a todos os que sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Aqui apóstolo Paulo estava instruindo um filho à sujeição à autoridade e estar pronto a fazer tudo o que era bom. Irmãos, obediência. Gostaria que vocês repetissem comigo uma palavra: utakon. De novo, utakon. Isso quer dizer, no grego, traz consigo a ideia de obediência, complacência, submissão, obediência em resposta ao conselho de alguém, obediência demonstrada na observação dos princípios do cristianismo. Irmãos, essa palavra obediência foi o que mudou uma chave dentro de mim. Há 4 anos atrás, quando eu vim até aqui, atrás de uma paternidade, tendo a ideia de paternidade superficial, eu fazia parte já de uma denominação e vim, por mim, algo individualista, procurando essa paternidade por ouvir falar de paternidade. E quando eu marquei com o Cristiano, o apóstolo Cristiano, de falar com ele, quando eu cheguei na sala dele, e eu todo feliz pensando que aquilo ia suprir uma carência, algo individual na minha vida, houve uma palavra de direção que ele impartiu sobre mim. E ele falou assim: ainda não é tempo. Volte e seja obediente. Volte e seja obediente. Confesso para vocês que a minha vontade era pular aquela mesa lá e pegar essa paternidade à força. A minha vontade era fazer isso. Mas essa palavra que foi impartida na minha vida virou a chave. E eu peguei meu carro, não entendendo muito, voltei para São José dos Campos, e aquela palavra ecoava dentro de mim, que até hoje ecoa. E ele diz: seja obediente. Seja obediente. É isso que eu falo para vocês. Sejam obedientes. Sejam obedientes a tudo que vocês forem fazer. Seja obediente nos dízimos, ofertas e primícias. Seja obediente na palavra quando for preparar algo. Seja obediente quando o pai falar com você e te der uma direção.
Há algo que mudou na minha vida e vai mudar ainda depois desse LED. Ainda Deus vai se tratar com a gente. E eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, e aí, como é que foi? Eu falei para ela, obediente. Sejamos obedientes. Irmãos, passou-se um ano, e eu sendo obediente. E eu ainda participando do Aljava, sendo aluno presencial do Efatá, já com a minha líder na época, que estava sabendo e concordando que eu viesse até aqui. Passou-se um ano, no final do ano, onde teve um Aljava como esse, só que a equipe profética ia estar aqui na frente. E eu assentadinho ali atrás com a minha esposa, e a palavra, seja obediente. Seja obediente. E a equipe profética aqui na frente, e eu fui olhando, escolhendo uma pessoa no espírito, e algo apontou para o menino Léo, um profeta da casa, que hoje ele está nos Estados Unidos. E eu cheguei até ele com os olhos fechados, falou várias palavras, me direcionando, mas a última palavra que ele falou foi o que impactou minha vida. A segunda chave virada na minha vida foi: você vai ter que voltar aqui para falar de novo com o apóstolo Cristiano. Irmãos, eu nunca tinha visto o Léo na minha vida, ele nem sabia o que tinha acontecido, ele nem sabia que eu tinha falado com o apóstolo Cristiano. Que palavra precisa? Menino Léo, menino de aparência, mas maduro do Espírito que impartia sobre mim e a direção que ele me dava. Logo você vai ter que falar com o apóstolo Cristiano. Voltei para minha casa, só esperando. Passou 2 semanas, irmãos. 2 semanas. A líder, onde eu estava sendo o pastor auxiliar, ela falou que a igreja estaria sendo transferida para a minha direção, a minha vida. E eu só conectando uma palavra na outra, e ela estava chegando o tempo que a casa teria uma nova direção. Rapidamente liguei para o apóstolo Cristiano, preciso falar com você. Ele pode vir. Quando eu cheguei aqui, irmãos, já não era mais o André individualista, já não era mais o André menino, mas já com uma outra maturidade, porque ser obediente nos traz a maturidade. E quando eu cheguei na sala para falar com o apóstolo Cristiano, ele falou assim: não precisa falar mais nada, André, porque o Espírito me falou que você já é meu filho. Dando continuidade sobre o Tacom, ser obediente. Paternidade não é suprir uma carência. Paternidade vai além de sentar na mesa de 15 em 15 dias ou entrar em uma sala online. Paternidade vai além de encontros mensais. Paternidade é entender uma relação no espírito e sujeitar o coração ao cuidado de alguém que externa Cristo Jesus. Paternidade não tem a ver com manipulação, muito menos usar pessoas para obter recursos pessoais. Paternidade é usar todo o recurso com a inspiração do Espírito de Deus para levar filhos a uma maturidade. Paternidade é um pai emancipado, pois só pode emancipar e dar destino a filho o pai que foi emancipado. Paternidade é ensinar filhos a serem pais competentes do novo pacto. E uma palavra que eu quero deixar para vocês: pais e filhos, pais e filhos, pais e filhos. Projeto perfeito, desenho perfeito de Deus. Aplauda o Senhor. Pastora Dé, obrigada. Começamos a falar um pouco mais sobre orfandade, agora paternidade. E agora vamos falar um pouco sobre ser filho, filiação. Aqui nós estamos com diversos
palestrantes espalhados pelo Brasil, temos pessoas de Ribeirão Preto, pessoas de Aracaju, pessoas de Salvador, de Ilhéus, e nós vamos ver bastante gente passar por aqui. Mas o palestrante dessa hora, ele está um pouquinho mais longe. Praticamente do outro lado do planeta. Eu quero chamar, nós vamos ter agora, né, a palestra, obviamente, por vídeo, mas ele também está lá nos acompanhando. Eu quero chamar o próximo palestrante pelo vídeo. Roberto Cone é casado com Nancy e pai de 3 filhos, Felipe, Rafael e Gabriel. Juntos, eles vivem no Japão há mais de 20 anos. Ele é empresário e pastor do Ministério Sonho de Deus no Japão. Formado desde 2015 em teologia pela Universidade da Bíblia, juntamente com sua esposa e também pastora, eles dirigem o ministério e levam a mensagem de Cristo à nação japonesa. O casal também é responsável pela base da ATT Japão, uma plataforma alimentada pela Rede Internacional de Comunicação Apostólica, que tem como objetivo ser a torre de transmissão nos 5 continentes na Terra. Roberto vem de um contexto religioso misto. Sua mãe, de raízes cristãs, e seu pai, de origem japonesa, nunca confessou alguma crença ou fé. Roberto se converteu aos 25 anos e tem servido a Cristo desde então. Hoje, ao lado de sua família, ele tem anunciado a Cristo e levado a semente do Reino de Deus no Japão. No Aljava, Roberto participa com sua esposa desde os primeiros encontros. Agora no LED, Roberto Cono. A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Eu sou Roberto, casado com a Nancy. Somos pastores aqui no Ministério Sonho de Deus e fomos enviados ao Japão para servir essa nação. E hoje nós queremos falar sobre ser filho, irmãos. E claro, né, dentro da minha humilde compreensão do que é ser filho, porque ainda estamos no processo e diante de tantos ministros que são filhos há mais tempo que nós, então nós somos caçulas. Mas, irmãos, cremos que ser filho é primeiro uma decisão seguido de um posicionamento no Espírito. E não basta só decidir ser filho e não se posicionar como tal. E nesse posicionamento tem o poder de ajustar o nosso sentimento ou as nossas emoções de tal maneira, irmãos, que não gere em nós a dependência emocional, mas uma conexão no Espírito onde somos supridos ou alimentados espiritualmente, como se estivéssemos conectados a uma fonte de energia, e nesse caso, fonte de vida. É uma transferência de vida. Como em João 15:5 diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Ou seja, os ramos, eles recebem vida da videira, e nós recebemos da vida que o Pai porta. E tudo aquilo que o Pai porta é transferido a nós gradativamente conforme vamos nos submetendo em obediência aos comandos que esse Pai ao longo do tempo vai nos dando. E esse processo é o que chamamos de uiotesia, ou seja, vamos crescendo em maturidade, saindo do estado de filhos imaturos, o qual chamamos no grego teknós, até sermos emancipados por esse Pai e exercer paternidade. Então, ser filho é muito mais profundo do que dar satisfação da sua vida a alguém. Mas é sujeitar o seu coração e entregar a alguém que está disposto a cuidar de você como se fosse o próprio Filho de Deus, e o somos. Assim como Jesus, que foi cuidado, foi guardado por José para cumprir um propósito eterno. E esse alinhamento de um filho com o pai, ele traz mudanças não só na sua vida e em tudo que você faz, como na vida das pessoas ao seu redor. Na minha vida, por exemplo, trouxe um alinhamento financeiro, um alinhamento com a Nancy no nosso casamento e, por consequência, com os nossos filhos. E nós falamos tanto em manifestar o desenho de Deus, o modelo de Deus na Terra, mas se você tem dificuldade em sujeitar as suas decisões mais simples, irmãos, como por exemplo, é tempo de ir ao Brasil, isso no nosso caso, qual a sua opinião nesse negócio? Olha, eu não consigo avançar nessa área da minha vida, e tantas outras situações que você pode levar a um pai que Deus te conectou, a um pai que manifesta a pureza na paternidade.
você está perdendo o seu tempo, irmão. E o mais importante do que ter um pai é você se tornar um filho. Eu tinha dificuldade na área de pornografia. E isso foi curado, foi vencido, porque eu sujeitei o meu coração e expus as minhas mazelas ao apóstolo Cristiano. E desde que passamos a caminhar em paternidade ao longo desses 6 anos, nós estamos vendo a transformação nas atitudes, nos comportamentos dos nossos filhos. Porque tudo aquilo que você vive, você manifesta. E tudo que você planta, você colhe. Porque tudo é transferido do pai para o filho. Assim como Adão que transferiu morte e condenação, e assim como Cristo que nos transferiu vida e salvação. Deus, irmãos, ele governa através de pais e filhos que se conectam no Espírito. Pois nesse ambiente não existem pretensões, nem interesses pessoais, a não ser transferir a imagem e semelhança do pai ao filho e nos fazer crescer em Cristo. E eu percebi em nós que todo o processo ele se deu início nas finanças. E nós cremos que essa área é a maior dificuldade no ser humano. Aprender a lidar com as finanças no reino de Deus, como está escrito. Lucas 16:11. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira? Então, nós nunca tivemos dificuldade em dizimar, dar oferta, porém não tínhamos a compreensão dos dízimos e das ofertas, e principalmente das primícias, algo totalmente desconhecido por nós. E assim que passamos a compreender a profundidade desses fundamentos financeiros, passamos a caminhar em fidelidade, pegar o pouco que tínhamos e ofertar da primícia, e mesmo sabendo que poderia faltar lá na frente, Deus sempre supria. E esse alinhamento nas finanças trouxe um rompimento não só nas próprias finanças, como nas outras áreas. Tudo devido a um posicionamento dado através de uma decisão e sujeitar o nosso coração, irmãos. Então, se não aprendermos a administrar as finanças no reino, nós não saberemos administrar o reino. José, ele administrou primeiro as finanças do Egito, para depois administrar o Egito como governador. E essa falta da compreensão do que é ser filho, segundo o modelo de Deus, tem como consequência não sabermos ser um pai para os nossos filhos. Quer sejam eles naturais ou espirituais, segundo o modelo de Deus, irmãos. E Jesus em João 12:49, ele disse assim: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Se você não tem um pai que lhe enviou e lhe deu uma instrução daquilo que deve falar e proclamar, o que estamos pregando por aí? Acerca do que e de quem nós estamos falando, irmãos? E Jesus ainda fala mais em João 8:38. Eu falo do que tenho visto com o meu pai. E vós fazei o que ouvistes de vosso pai. Então, uma coisa é eu falar daquilo que eu vi com o meu pai, e outra é fazer porque eu ouvi. E Jesus enfatizou bem isso, porque ver é com um Abba Pai, irmãos, mas ouvir é com o vosso pai, o diabo. Em João 8:44 diz isso. E quando falamos do que vemos, é Deus quem faz, irmão. Mas quando nós ouvimos, passamos a querer fazer no lugar de Deus. E se o Senhor não edificar, irmãos, em vão são os que edificam. Então, eu encerro falando que nossa família é muito grata ao Senhor pela vida, não só de todo o presbitério do Sonho de Deus, mas eu quero enfatizar a vida do apóstolo Cristiano, que nos recebeu de braços abertos, sem pretensão alguma, sempre nos ajudando, nos dando uma palavra. E eu lembro de uma conversa que nós tivemos depois de um certo tempo. Eu falei para o apóstolo Cristiano assim: nós precisamos de ajuda. Eu queria pedir que cuidasse das nossas vidas como filhos. E a resposta dele, para minha surpresa, foi: vamos orar. E se o Senhor me disser para cuidar de vocês, será um maior prazer e uma honra. E desde então, irmãos, ele tem nos amado,
tem cuidado, tem nos corrigido e aqui nós estamos. Eu quero dizer que Deus nos deu muito mais do que um pai. Ele nos deu uma família. E eu quero dizer para você, Kiko, Leila, Kai e Bruna, nós amamos vocês. Nós temos o privilégio em dizer que fazemos parte da família Sonho de Deus. Uma casa onde o pai, o apóstolo L, ele tem aberto tantos caminhos, tem dado tantos direcionamentos e nos tem dado desde já, irmãos, um legado acessível a todos aqueles que decidem se posicionar como filho. Então, um abraço a todos, amamos vocês, amém? Até já, irmãos. Obrigada, Roberto. Está no Japão, um pouquinho longe de nós, mas estamos conectados em espírito. Você, Nancy, a família, são muito queridos por todos nós. Né? E ele muito bem disse, né? Paternidade é um lugar seguro, paternidade é um lugar de amor, onde nós somos cuidados, onde nós somos ativados, onde novos caminhos são abertos para nós. Amém? Vamos ouvir então o último palestrante desse período de manhã, né, que a gente encerra agora às 11h15, 11h30. Vamos ouvir o último. Primeiro, o currículo dele. Ricardo de Souza Loyola é casado com Selma, pai de 6 filhos e avô da Betina. Atuou na área de logística e transporte siderúrgico durante 14 anos. Hoje, com encargo e objetivo de ensinar a palavra de Deus, tem servido a igreja em tempo integral. Ao lado de sua família, Ricardo Loyola dirige o Ministério Cristo Nossa Vida em Itaquaquecetuba, São Paulo. É também partner da Faculdade Teológica Efatá, online em Taubaté, São Paulo. Ricardo vem de contexto familiar religioso e há 19 anos atrás foi o primeiro a experimentar da vida de Cristo em sua casa. No Aljava participa há 3 anos. Agora no LED, Ricardo Loyola. Bom dia a todos. O Rafael disse que o desafio era falar depois do Daniel. Rafael, acredito que o desafio é finalizar esse primeiro período. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas que dias temos vivido aqui. E principalmente, que manhã gloriosa, onde a vida de Cristo tem sido impartida sobre as nossas vidas. Amém? E dando sequência a tudo aquilo que está sendo construído, eu acredito que você tenha percebido isso, que algo está sendo construído primeiramente dentro de mim e dentro de você. E eu acredito que Deus já está construindo através de cada um que está sentado aqui nesta manhã e que está também acompanhando de maneira virtual. Então eu quero compartilhar apenas um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida como pai, como filho e como ministro do Senhor. E durante 2021, no início de 2021, o Senhor nos colocou debaixo de uma palavra profética. E no mês de janeiro nós tivemos a nossa festa das primícias, a nossa primeira festa das primícias na CNV. E nesse mês o Senhor nos deu uma direção. O Senhor nos disse que nós estaríamos entrando num momento específico como igreja e como corpo de Cristo. Mas que para isso nós precisaríamos estar completamente atentos a toda a sua movimentação a partir deste ano. E que a partir de 2021 seria nas nossas vidas
um tempo de edificação, sob obediência e envio. E essa palavra profética, irmãos, sobre as nossas vidas, nós caminhamos durante todo este ano. Estamos aqui no mês de dezembro, amém? Mas há poucos dias, o Senhor falou ao meu espírito: filho, eu não te dei uma palavra para um ano. Eu te dei esta palavra, mas esta é uma palavra que precisa ecoar dentro de você por toda a sua vida. E aí, este é o tema, mas na verdade o que eu estou compartilhando com você nesta manhã é aquilo que de fato nós temos vivido no nosso dia a dia. E a confirmação desta palavra, irmãos, ela se deu mais ou menos na metade do ano, quando nós estávamos no retiro para casais do Aljava, quando o apóstolo Cristiano começou a ministrar as nossas vidas a respeito do modo edificação. Automaticamente, quando ele começou a ministrar, eu olhei para o rostinho lindo da minha esposa, e nós ficamos completamente impactados e felizes, porque desde janeiro o Senhor já estava nos fundamentando e nos ministrando justamente sobre esses dois pilares: edificação e vida. É interessante, irmãos, estar falando sobre este tema aqui, porque houve uma transformação nas nossas vidas. Nós começamos a caminhar com o apóstolo Cristiano no início de 2018, mas só foi em 2019 que o Espírito nos revelou de fato o que é sermos filhos. Nós conhecemos o apóstolo pessoalmente pela primeira vez na inauguração do Ministério Casa do Leão, do meu amigo Fernandão. Cadê ele? Está lá. No início de 2018, nós conhecemos o apóstolo naquele dia pessoalmente, na inauguração do Ministério Casa do Leão. E aí nessas últimas semanas que antecediam o LED, que antecediam essa conferência Pais e Filhos, o Senhor me leva novamente a 2018 e a 2019, e me faz lembrar de duas frases que o apóstolo disse enquanto ministrava, inclusive registrada no meu celular, que dizia o seguinte: obediência não tem a ver com submissão, mas com confiança e respeito. Obediência é a base de bons começos. Isso foi no início de 2018, mas somente um ano e meio depois, praticamente um ano e meio depois, é que de fato esta palavra se tornou real na minha vida. É que de fato nós entendemos o poder real desta palavra, e aí sim nós começamos a ter experiências com a vontade e o propósito de Deus nas nossas vidas. Começou de fato uma transformação na minha vida, e começou de fato uma transformação na igreja onde o Senhor nos colocou. Nós começamos a enxergar a obediência com outros olhos. Nós começamos a enxergar a obediência como Salomão enxergava a honra, que ela precisa se materializar, ela precisa sair da teoria e se tornar uma ação e uma atitude nas nossas vidas. Você já ouviu aqui falar um pouquinho de obediência também. Eu separei tantos textos, mas como nós estamos falando de edificação, quero deixar um texto rápido aqui para ficar registrado. Efésios capítulo 2, do versículo 18 ao 22, mas eu vou ler só o 22. Que diz assim: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus. Irmãos, o nosso propósito aqui não é ensinar como se faz. Nós estamos aqui para compartilhar o que nós estamos vivendo e o que de fato é a essência do reino de Deus, que é vida e edificação, onde tudo está centralizado em duas pessoas, Cristo e a sua igreja. Então já passou da hora de entendermos que não se trata mais do que nós achamos, do que nós escolhemos ou do que nós preferimos, porque o modo edificação nada mais é do que a sua graça trabalhando em nós e através de nós. E dentro disso, irmãos, o Senhor tem nos ajustado.
O Senhor tem nos alinhado, nos guardando dentro desse ambiente de paternidade, dentro desse ambiente de edificação, mas sob uma vida de obediência e de envio da parte dEle. Então, de maneira nenhuma nós podemos mais produzir qualquer tipo de alteração daquilo que é eterno, porque nós estamos nesses dias tratando e falando de algo que é celestial. Irmãos, eu creio que a obediência ela marca um tempo, porque nesses últimos dias o Senhor disse, e eu compartilhei com o apóstolo, ele disse: olha, eu estou marcando nesse dia um novo início, um novo tempo que marcará não só essa geração, mas também as próximas. Foi o que o Senhor falou no meu espírito, que Ele estaria nos posicionando para vivermos e manifestarmos a sua vontade, irmãos, porque edificação envolve obediência e envio, porque tudo que foi produzido por Deus até hoje, foi produzido e realizado por homens e mulheres que foram enviados e que foram obedientes ao seu desenho. E o que o Senhor tem usado? Tem usado a paternidade para nos dar direção, e tem usado o 5 ministérios para nos aperfeiçoar, para nos equipar, nos dando direção a esta realidade. Irmãos, a obediência nos alinha e a paternidade nos posiciona. Por isso nós estamos sendo tratados, alinhados, aperfeiçoados, através de uma edificação e de uma vida sob obediência e sob envio. Então a paternidade não é uma ferramenta para o teu ministério, a paternidade é uma ferramenta de Deus nas nossas vidas. Dentro desta edificação, um lugar de proteção, um lugar de segurança, sabe contra quem? Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Então nós devemos seguir edificando sob obediência, sob envio, e desfrutarmos de Cristo como a nossa vida, para que o propósito dele seja estabelecido. Agora, irmãos, eu já vou fechar aqui o raciocínio, mas o Senhor durante todo esse ano nos deu tantos exemplos, tantos homens e mulheres de Deus dentro da palavra. Mas quem aqui nunca disse: olha, depois de Cristo, quando eu estiver na glória, eu quero conhecer o apóstolo Paulo? Quem nunca disse isso? Eu mesmo já disse. Mas aí nesses últimos dias o Senhor me mostrou que não. Irmãos, o que seria das nossas vidas se não fosse um Paulo, que foi conhecido e é conhecido até hoje como o pregador dos gentios, aquele ao qual Deus entregou toda a revelação dessa vida intrínseca de Cristo, onde eu e você podemos acessar a qualquer hora e a qualquer lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa, sabe o que o Senhor me mostrou? Que não só houve um Paulo, porque primeiro houve um Ananias. Um Ananias que foi chamado, posicionado, enviado e que obedeceu. Quantos de nós estaríamos tristes hoje se soubéssemos que a nossa medida dentro do propósito eterno de Deus não seria uma medida de Paulo, mas seria uma medida de Ananias? Eu quero ser um Ananias para que outros Paulos sejam manifestados nesta terra. A nossa experiência com Cristo, irmão, a nossa experiência diária com Cristo, ela deve ser uma vida e uma edificação sob obediência e envio. É isso que vai determinar o nível e a excelência do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E eu quero finalizar dizendo algo que o Senhor me disse nesses últimos dias. Estamos sendo estrategicamente posicionados pelo Senhor nesta geração como ministros e filhos maduros e competentes, para que a sua vontade e o seu reino seja estabelecido nesta terra. Levante a sua mão comigo e repita comigo, se você puder. Somos os que edificam sob obediência e envio. Louvado seja o Senhor, irmãos.